O Pentágono tentou matar este avião 5 vezes, mas ele ainda sobrevive por causa do Irã. O Warthog tem mais de 50 anos. Ele é lento, feio e consegue voar de volta para casa com metade de uma asa faltando. Mas para as lanchas rápidas iranianas no Estreito de Hormuz, esse velho avião é o seu maior pesadelo. Bem-vindos de volta! Vamos falar sobre a aeronave amada por todos os pilotos e veteranos do Zewaniyuwa, o A-10 Thunderbolt Zundu, universalmente conhecido como Warthog. É uma aeronave de ataque ao solo, construída com um propósito específico, projetada pela Força Aérea no início dos anos 1970, para fazer uma coisa específica melhor do que qualquer outra coisa existente: destruir tanques, veículos blindados, tropas e equipamentos no solo, enquanto sobrevive a quantidades enormes de fogo inimigo. Tudo em seu design reflete essa obsessão pela missão. O nariz. O nariz de titânio do Warthog abriga o canhão rotativo GAU-8A Avenger, uma arma tão grande e tão poderosa que a aeronave inteira foi essencialmente construída ao redor dela. O GAU-8 é uma metralhadora Gatling de 7 canos, acionada hidraulicamente, que dispara projéteis de 30 mm a 3.900 tiros por minuto. Em uso de combate, o piloto normalmente dispara rajadas curtas de cerca de 2 segundos, o que resulta em aproximadamente 130 tiros por rajada. Esses projéteis não são pequenos. São projéteis perfurantes de armadura de urânio empobrecido de 30 mm, capazes de penetrar a blindagem superior da maioria dos tanques de batalha da Terra. O som que ele faz se tornou o seu amado apelido, Brrrt, uma rajada curta e inconfundível de pura violência mecânica, que as tropas no solo descreveram como o som mais reconfortante que já ouviram em um tiroteio, porque significa que um Warthog está na área. E o que quer que estivesse atirando neles não é mais um problema: a estrutura. O Warthog foi construído para absorver punições que destruiriam qualquer outra aeronave. Seu cockpit de titânio, apelidado de banheira, é uma cápsula blindada autônoma que envolve o piloto com meia polegada de armadura de titânio, capaz de suportar fogo direto de canhões de 23 mm. Seus motores duplos são montados no alto da fuselagem, separados um do outro, cada um capaz de voar a aeronave de volta para casa, mesmo se o outro for destruído. Seus controles de voo possuem sistemas de backup mecânicos para que, se todas as linhas hidráulicas forem danificadas, o piloto ainda possa voar para casa usando nada além de cabos e polias. A aeronave já voltou do combate com metade de uma asa arrancada por tiros, com um motor faltando e até com a cauda meio destruída. A idade. O Warthog voou pela primeira vez em 1976. A aeronave média na frota atual tem mais de 43 anos. Eles são mantidos, atualizados e continuam voando graças à dedicação das equipes de manutenção e, estruturalmente, as fuselagens podem ser mantidas em serviço até a década de 2040. E em 20 de abril de 2026, a Força Aérea do ZEWA soltou uma bomba. O secretário da Força Aérea Troy Mink postou no X: em consulta com o SecWar, estenderemos a plataforma A-10 Warthog até 2030. Isso preserva o poder de combate enquanto a Base Industrial de Defesa trabalha para aumentar a produção de aeronaves de combate. Obrigado ao POTS por seu apoio inabalável aos nossos combatentes e liderança rápida e decisiva enquanto equipamos nossa força. Mais novidades em breve. O secretário de Defesa Pete Hegseth respondeu: vida longa ao Warthog. Essas palavras geraram uma enorme celebração na comunidade de defesa e aviação, e entre as forças terrestres que dependeram do Warthog em todos os conflitos desde a Guerra do Golfo. Aqui está a estrutura específica da extensão. A Força Aérea está estendendo 3 esquadrões de Warthogs, um esquadrão da ativa na base aérea de Moody, na Geórgia, estendido até 2030. Uma unidade da reserva na base aérea de Whiteman, no Missouri, estendida até 2030. Um esquadrão adicional estendido até 2029. Esta não é toda a frota restante de Warthogs. A Força Aérea já vinha reduzindo o número desses aviões ao longo do tempo. No orçamento de 2026, ela até propôs aposentar a frota inteira. No entanto, o Congresso interveio e impediu esse plano, exigindo que a Força Aérea mantivesse pelo menos 103 Warthogs em serviço até setembro de 2026.
Após o anúncio mais recente, algumas dessas 103 aeronaves continuarão em uso por mais tempo, agora com a expectativa de continuarem voando até 2030. Aqui está o motivo oficial. Isso preserva o poder de combate enquanto a base industrial de defesa trabalha para aumentar a produção de aeronaves de combate. Tradução em palavras simples. Não temos aeronaves modernas de apoio aéreo aproximados suficientes para substituir o Warthog agora. A indústria de defesa está trabalhando para construir mais, e até que eles cheguem lá, nós precisamos do Warthog. Agora vamos falar sobre o que o Warthog realmente fez na Operação Epic Fury. Categoria 1, grupos de milícia do IRGC no Iraque e na Síria. Durante a Operação Epic Fury, os Warthogs foram usados extensivamente para atingir grupos de milícia apoiados pelo Irã operando no Iraque e na Síria. Esses grupos operam a partir de bases fixas, lançam ataques de drones e foguetes contra as forças do EUNA. O Warthog é ideal aqui porque pode voar baixo e devagar, permanecer sobre o campo de batalha por um longo tempo e entregar um poder de fogo muito preciso. Ele pode usar bombas guiadas, mísseis e seu canhão para atingir veículos, depósitos de armas e posições fortificadas. Essas áreas têm ameaças de defesa aérea menores, o que torna o ambiente mais seguro para o Warthog em comparação com o espaço aéreo iraniano fortemente defendido. Usar o Warthog aqui também libera jatos mais avançados para missões mais difíceis. Categoria 2, lanchas rápidas do IRGC no Estreito de Hormuz. Este é um dos papéis mais visíveis. O canhão Gal-8 do Warthog dispara cerca de 3.900 tiros por minuto, projetado para destruir veículos blindados. Contra pequenos barcos, geralmente de 40 a 60 pés de comprimento, de construção leve e armados com metralhadoras ou foguetes, o efeito é avassalador. Uma rajada curta pode desativar ou destruir um barco quase instantaneamente. Essas lanchas rápidas dependem de velocidade e números, mas não têm nenhuma defesa real contra uma aeronave como o Warthog. Isso torna o Warthog muito eficaz em limpar rapidamente as ameaças no estreito. O Warthog, carregando marcas de abate de drones Shahed em sua fuselagem, é um dos detalhes mais notáveis deste conflito. De acordo com a Air and Space Forces Magazine, alguns Warthogs abateram drones durante o conflito. Isso é incomum porque o Warthog nunca foi projetado como um avião de caça. No entanto, os drones são mais lentos e menos manobráveis do que os jatos, o que os torna vulneráveis até mesmo a um avião de ataque ao solo. Isso mostra como o Warthog está sendo adaptado para novos tipos de ameaças. Categoria 3, busca e resgate em combate. Esta é a história mais dramática do Warthog em todo o conflito. No dia 3 de abril, quando um F-15E foi abatido dentro do Irã, os Warthogs foram enviados para proteger a operação de resgate. Eles voaram sobre território hostil, circulando a área e prontos para atacar quaisquer forças terrestres que tentassem alcançar a tripulação abatida. De acordo com o Stars and Stripes, um Warthog foi perdido em 3 de abril. Conhecido por ser capaz de absorver fogo terrestre, o Warthog conseguiu voar para o espaço aéreo amigo sobre o Kuwait antes que o piloto ejetasse em segurança. Isso são 50 anos de filosofia de design valendo a pena da maneira mais direta possível. A banheira de titânio funcionou. Os sistemas redundantes funcionaram. O piloto voltou para casa. E ambos os aviadores do F-15E foram resgatados. A missão do Warthog foi um sucesso. Aqui está um fato curioso sobre o Warthog. A Força Aérea tem tentado aposentar o Warthog por mais de 2 décadas. E o Congresso tem dito não quase todas as vezes. O argumento do Pentágono para a aposentadoria tem sido consistente. O Warthog é muito lento e muito vulnerável para operar no moderno ambiente de espaço aéreo contestado contra adversários de mesmo nível, como a China ou a Rússia, que possuem mísseis terra-ar avançados, sistemas de radar e aviões de caça que podem engajar o Warthog antes que ele possa completar suas corridas de ataque. O dinheiro economizado com a aposentadoria da frota, que a Força Aérea estimou que economizaria mais de 400 milhões apenas no orçamento de 2026, poderia ser redirecionado para aeronaves de 5ª e 6ª geração que podem operar nesses ambientes. O contra-argumento feito por comandantes de forças terrestres
veteranos de combate e pelo Congresso ano após ano, é igualmente consistente. Nada mais faz o que o Warthog faz. Nenhuma outra aeronave consegue chegar tão baixo, voar tão devagar, absorver tanto dano, carregar tantas armas, fornecer um tempo de permanência tão longo sobre um campo de batalha, ou se comunicar com as forças terrestres de forma tão eficaz quanto o Warthog. E em todos os conflitos desde a Guerra do Golfo, Kuwait, Iraque, Afeganistão, Síria e agora no Irã, houve um componente permissivo ou de menor ameaça no teatro de operações, onde os Warthogs podem operar com segurança e são dramaticamente mais eficazes e mais eficientes em termos de custo do que as aeronaves furtivas propostas como substitutas. O Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais queriam manter o Warthog. Os comandantes das Forças de Operações Especiais solicitaram especificamente que sua capacidade CSR fosse mantida. E o Congresso, ouvindo essas vozes, bloqueou tentativa de aposentadoria após tentativa de aposentadoria. Em 2026, a Força Aérea estava se movendo mais rápido em direção à aposentadoria do que nunca, cortando 1/4 de seu inventário de Warthogs desde 2024, planejando arquivar a frota restante até 2029. A última turma de pilotos de Warthog se formou na base aérea de Davis Mountain, no Arizona, em 3 de abril, o mesmo dia em que um Warthog foi perdido no Irã. O centro de manutenção especializado do Warthog na base aérea de Hill, em Utah, foi fechado. Tudo apontava para a aposentadoria final. Então, o Irã provou que o ambiente de ameaça não é apenas a China e a Rússia. São também as lanchas rápidas do IRGC no Estreito de Hormuz. São também os grupos de milícia iranianos no Iraque. São também as missões de resgate sobre território hostil, onde você precisa de uma aeronave resistente o suficiente para receber um golpe e ainda levar o piloto para casa. O Warthog conquistou sua sobrevida em combate. Aqui está um detalhe técnico das operações de combate do Warthog no Irã que merece o seu próprio momento. O Warthog enfrentou um problema técnico real, quando a Força Aérea começou a substituir os aviões-tanque mais antigos por outros mais novos. O novo avião-tanque KC-46 usa um sistema de lança moderno e controlado por computador, mas esse sistema não funcionou bem com a configuração de reabastecimento mais antiga do Warthog. O Warthog estava enfrentando um futuro onde não poderia ser reabastecido pelos aviões-tanque mais novos. Para contornar isso, os engenheiros criaram uma solução alternativa. Eles modificaram o Warthog para que ele possa usar um método de reabastecimento diferente, chamado Ose and Drog. Este é o sistema que a Marinha usa, onde uma mangueira flexível se estende do avião-tanque e a aeronave se conecta a ela. Os testes mostraram que isso funciona, dando ao Warthog outra maneira de reabastecer, mesmo que os problemas do KC-46 ainda não estejam totalmente resolvidos. Há até mesmo provas no mundo real de quão importante é o reabastecimento para o Warthog. Durante a operação Epic Fury, em março de 2026, fotos mostraram Warthogs reabastecendo no ar a partir de aviões-tanque KC-135 enquanto voavam em missões de combate. Essa imagem diz muito. Uma aeronave de 50 anos reabastecendo para continuar as operações de combate em uma guerra do século XXI. E isso é estranhamente reconfortante. O Warthog se adapta. Ele encontra um caminho. Então, o que acontece com o Warthog até 2030 e o que o substitui? No momento, a Força Aérea está mantendo o Warthog apenas como uma solução temporária. Autoridades disseram que essa extensão tem o objetivo de manter poder de combate suficiente enquanto a produção de novas aeronaves aumenta. Mais detalhes são esperados nos próximos planos de orçamento. O problema é simples, não há um verdadeiro substituto pronto. O F-35A assumirá muitos papéis, mas não é construído especificamente para apoio aéreo aproximado como o Warthog. Ele carrega uma arma menor com muito menos munição, GAU-22A, um canhão de 25mm de 4 canos com 220 tiros. E não é projetado para voar baixo e devagar sobre o campo de batalha por longos períodos. Isso o torna menos adequado para o tipo de missões nas quais o Warthog se especializa. Há uma discussão ativa sobre as Collaborative Combat Aircraft.
alas não tripulados projetados para trabalhar ao lado de caças tripulados. Esses drones poderiam um dia ajudar com o apoio aéreo aproximado, mas eles ainda estão em desenvolvimento e não foram testados em situações reais de combate como as missões do Warthog. Ao mesmo tempo, existem questões práticas. O último grupo de novos pilotos de Warthog já se formou. Isso significa que a Força Aérea precisará reiniciar o treinamento, manter os pilotos atuais por mais tempo, ou aceitar que essa extensão é realmente a fase final da vida da aeronave. Algumas unidades continuarão operando o Warthog, incluindo esquadrões da ativa e da reserva, mas o futuro a longo prazo ainda é incerto. Um ponto final coloca isso em perspectiva. O bombardeiro B-52 voou pela primeira vez em 1952 e espera-se que permaneça em serviço até por volta de 2050. Isso mostra quanto tempo as aeronaves militares podem durar se ainda forem úteis. Em comparação, manter o Warthog voando até 2030 é completamente realista. Se isso te deu a história completa do Warthog que você não estava recebendo das manchetes, clique no botão de curtir. Isso genuinamente ajuda este canal a crescer. Inscreva-se se você ainda não estiver por aqui. E deixe sua opinião nos comentários. O Warthog deve continuar voando além de 2030? Ou é realmente a hora de construir um substituto feito sob medida? Eu quero saber a sua opinião, deixe-a aqui embaixo. Até a próxima, fiquem atentos, mantenham-se informados e vejo vocês no próximo vídeo.